Então, para aqueles que não nos conhecem, eu sou a Cátia Vieira, a minha colega a doutora Margarida Pinheiro, somos ambas advogadas que pertencemos atualmente à equipa da MRA, que tem escritórios não só em Lisboa e no Porto, mas também um pouquinho por este mundo fora, nomeadamente na Índia, em São Paulo e em Newark. Mas neste momento, como estamos todos mais confinados aos nossos espaços, trabalhamos maioritariamente via web e nessa medida criámos estas iniciativas destas conversas para podermos também não só ajudar as pessoas que nos ouvem ou que possam ter algumas questões relativas aos assuntos que nos vamos propondo aqui a conversar um bocadinho convosco, mas também esclarecer, obviamente, dúvidas, partilhar experiências também com outros colegas. E pronto, vamos falar-vos um pouquinho sobre responsabilidades parentais. Se tiverem alguma questão, podem colocá-la por escrito no chat deste webinar. Esperemos conseguir esclarecer aqui algumas coisas, o que for possível, também nada com muito detalhe, porque os casos concretos não devem ser debatidos assim abertamente na internet, como é óbvio. Não queremos violar nenhum dos nossos deveres deontológicos e profissionais, mas claro, queremos estar perto de vós e esta é uma das formas que arranjamos para isso. Vou passar a palavra à doutora Margarida para que ela também se possa apresentar um bocadinho e ficarem a conhecê-la melhor. Muito boa tarde. Como a Cátia disse, eu sou advogada da MRA no Porto, neste momento enquanto-me deslocada no Douro, atendendo, embora já não em estado de emergência, mas como estamos todos em teletrabalho, por aqui vou continuando. E vamos hoje à tarde tentar falar sobre responsabilidades parentais. As responsabilidades parentais é um tema que diz respeito a muita gente que tenha filhos menores e que viva separado. Há um princípio basilar que se rege ao longo de todas as situações, que deve sempre ser tido em causa, que é a proteção do interesse do menor. Ou seja, todas as decisões e todos os atos que sejam feitos, seja pelos progenitores, seja pelo tribunal, são sempre tendo em vista o interesse do menor. Assim, as responsabilidades parentais podem ser feitas ou podem ser reguladas de duas formas. Ou por acordo entre ambos os progenitores, caso em que terá sempre que se haver uma confirmação desse acordo por parte do tribunal, exatamente para salvaguardar ou para ver se esses interesses dos menores estão devidamente salvaguardados ou não, ou caso não haja acordo entre os progenitores, é fixada pelo tribunal, também tendo em vista sempre este princípio e tendendo sempre que haja um acordo, que embora se chegue a um acordo. Esta regulamentação ou esta regulação diz respeito a vários aspectos, nomeadamente o regime de visitas, a pensão de alimentos, o regime durante as férias escolares das crianças, o tipo de guarda, se é uma guarda partilhada, se é uma guarda em que o menor está com um dos progenitores e nesse caso o outro terá direito a visitas, como é que essas visitas são feitas, em que dias, com que horários, com que periodicidade, sendo certo que no caso da guarda partilhada, que hoje em dia está bastante em voga, ela pressupõe sempre a existência de acordo entre ambos os progenitores. Ou seja, se um dos progenitores não concordar com a guarda partilhada, ela não pode ser imposta. Portanto, tem esse pressuposto. Claro que, como todas as coisas, há vantagens e desvantagens, não sou eu que neste caso me vou pronunciar sobre o qual é mais vantajosa, até porque eu acho que relativamente a menores, cada caso é um caso e aquilo que pode ser bom para um pode não ser bom para o outro, porque pode depender de inúmeros fatores, das características do menor, dos relacionamentos entre os progenitores, da localização
da morada de cada um dos progenitores, do relacionamento entre eles, da capacidade económica que eles possam ter. Portanto, há inúmeros fatores que têm que ser atendidos caso a caso e não podem de maneira nenhuma ser, ou não devem ser, generalizados. Quanto a esta guarda, sobretudo a guarda partilhada, nos últimos meses causou alguns problemas, porque em tempos de pandemia e de estado de emergência, é evidente, tentando salvaguardar o interesse do menor e, portanto, salvaguardar a segurança, nem sempre é fácil depois na prática conseguir equacionar estas situações, e um menor que vive uma semana com o pai e outra semana com outra, muitas vezes poderia não estar devidamente salvaguardado, o que gerou, e todos nós devemos ter conhecimentos de casos em que gerou alguns problemas em que infelizmente nem sempre o bom senso imperou para os resolver e, portanto, houve necessidade de recorrer a outros meios. Cátia, não sei se queres falar agora um bocadinho. Peço desculpa. Vou voltar aqui um bocadinho atrás em relação àquilo que a Margarida nos esteve a falar, para vos falar aqui de uma dúvida que surge com muita frequência, que é quando é que é obrigatório regular as responsabilidades parentais. Esta questão surge a miúde e a resposta é muito simples. Sempre que os pais não vivam como um casal, é obrigatório regular as responsabilidades parentais. Ainda que eles possam até viver na mesma casa, ainda que seja indiferente que estejam unidos pelo casamento, porque podem estar unidos pelo casamento ainda, o vínculo ainda não estar dissolvido, e não viverem já como um casal, desde que não tenham, que já não vivam juntos, portanto, como casal, na constância de todas aquelas características que os matrimónios e a vida em comum podem ter, devem ser reguladas as responsabilidades parentais. A partir daqui, passamos para aquilo que é a regulação, que, como a Margarida já disse, acontece ou por acordo ou por uma imposição judicial, portanto, uma decisão do juiz que fixe a regulação. São fixados sempre aspectos muito comuns a todas as relações e que têm como cerne a proteção da saúde, do bem-estar e do desenvolvimento dos filhos daqueles sujeitos que noutra hora foram um casal, ou que não tenham sido, mas que tenham tido um filho, e depois surgem as questões de particular importância. Portanto, existem questões da vida corrente e que, sem dúvida nenhuma, são decididas naquele momento pelo progenitor ou pela pessoa a quem a criança tenha sido confiada e com quem ela se encontre, portanto, uma decisão regular da vida dela, e depois surgem outras questões muito mais fulcrais, como, por exemplo, uma alteração de residência para o estrangeiro, a realização de uma cirurgia, a participação em atividades de risco ou em profissões como a célebre questão das crianças que participam nas novelas, a religião. É uma questão que também tem levantado muitas questões entre assuntos de responsabilidades parentais, porque cada um tem a sua ou não tem de todo, e depois há sempre aquela tentativa de puxarem mais ou para um lado ou para o outro, e isto é considerado uma questão de particular importância. Depois existem outras questões de particular importância que podem variar de família para família, e aí pronto,
as regulações, não há duas regulações iguais, só quando elas se cingem exclusivamente àqueles assuntos básicos como a pensão, as visitas e as férias e os dias festivos. Se a regulação for além disto, então as questões de particular importância já são definidas no âmbito daquilo que seria a vivência de cada família. É mais ou menos isto, não é, Margarida? Peço desculpa, estava com o som desativado. Todas as questões, todas as regulações de poder parental têm sempre estes aspectos que são considerados fundamentais. Depois, o resto, aquilo que é considerado de alguma forma mais acessório, pode estar previsto ou não previsto, dependendo da vontade e até, sobretudo, da relação entre os progenitores. Quando há uma relação algo turbulenta, é conveniente que a regulação seja o mais pormenorizada possível para evitar qualquer tipo de litígio. Muito embora, se as pessoas depois, se os progenitores se entenderem, tanto melhor e não têm que recorrer àquilo que foi fixado no acordo. Mas em caso de desacordo, acaba por ser fundamental. Relativamente à questão da pensão de alimentos, que é uma das questões que é sempre fixada, obrigatoriamente fixada no acordo de regulação do poder parental, ela atende sobretudo a dois princípios: às necessidades do menor e à capacidade económica que cada um dos progenitores tem. Ou seja, contrariamente àquilo que se pensa e que muitas vezes se diz, não há uma tabela, não se diz quem ganha 1000 tem que pagar 100, não. O montante da pensão de alimentos é regulada atendendo à necessidade que aquele menor, de acordo com a idade, de acordo com os hábitos de vida a que estava habituado enquanto os pais estavam juntos, seja casados, seja em união de facto, e à capacidade que os pais têm de a pagar. Essa pensão é fixada por acordo ou por imposição do tribunal e depois, em caso de incumprimento por parte dos progenitores, existe sempre a possibilidade de recurso ao tribunal para com o requerimento de incumprimento, de forma a fazer cumprir ou fazer com que esse progenitor faltoso seja obrigado a pagar aquilo a que se obrigou. No caso de falarmos de trabalhadores por conta de outrem ou de funcionários públicos, é um processo relativamente fácil, uma vez que o Tribunal notifica a entidade patronal e a pensão de alimentos é descontada diretamente do seu vencimento. No caso de estarmos perante trabalhadores por conta própria ou pessoas que vivem de rendas de outro tipo de rendimentos, as coisas poderão ser um bocadinho mais complicadas, porque em primeiro lugar é preciso detectar quais são os rendimentos do progenitor e depois terá que ser o tribunal a notificar a entidade que paga esses rendimentos para que faça o desconto da pensão de alimentos, não só das vencidas, como das vincendas, de forma a que o menor tenha assegurado o seu meio de subsistência. Em caso de haver incumprimento da parte de um dos progenitores, por exemplo, uma situação de desemprego, que infelizmente é cada vez mais frequente e vai se tornar nos próximos tempos certamente ainda mais frequente. Embora um dos progenitores até possa reconhecer que existe um motivo justificado para o não pagamento, a verdade é que se o tribunal não decretar, não reconhecer esse incumprimento, não é possível recorrer ao fundo de garantia que está ligado à segurança social e que vai substituir o progenitor faltoso, neste caso que tem um motivo justificado que é o desemprego, para o pagamento da pensão. Portanto, mesmo quando um dos progenitores considera que o outro terá alguma justificação, nomeadamente o desemprego, para não o fazer, deverá sempre recorrer ao tribunal para que esse tribunal decrete o incumprimento, porque isso é uma condição essencial para ter possibilidade de recorrer ao fundo de garantia.
Sim, pegando aqui também Cátia, não sei se ainda queres acrescentar mais alguma coisa no quanto a assunto das estas. pensões e aqui voltando um bocadinho aqui às pensões e àquilo que elas incluem, porque há muitas diferenças e os próprios tribunais há muitas decisões antagónicas naquilo que consiste a pensão de alimentos. Em termos gerais, a pensão de alimentos o que é que engloba? Sustento, educação, alimentação, o vestuário. Há muitas pensões que dizem que não inclui o vestuário, o pai não paga o vestuário, a mãe não paga o vestuário, dá sempre muitas chatices. Os livros escolares e as questões de saúde. Isto são os 6 pilares da pensão de alimentos. No sustento, obviamente, estão incluídas as despesas de casa, água, luz, gás, os consumos. Ter uma criança ou duas a viver connosco não gera a mesma despesa, e penso que principalmente agora em alturas de pandemia toda a gente sentiu muito isto naquele mês e meio de confinamento obrigatório. Portanto, estas despesas aumentaram exponencialmente para as crianças, para os pais que estiveram com as crianças durante o período, principalmente de estado de emergência, e as pensões de alimentos devem incluir tudo isto, está bem? Depois, eu já vi aqui que temos uma dúvida sobre atividades extracurriculares, vamos deixar mais para o final, mas iremos esclarecê-la. As atividades extracurriculares não entram aqui na pensão, está bem? São pagas à parte e depois já vamos ver de que forma, porque existem muitos diferentes também aqui e tem muito a ver com a concordância ou não dos progenitores. Como disse a Margarida, e bem, as pensões não estão ligadas diretamente àquilo que se ganha, não há uma fórmula, há sim maneiras de tentar chegar a uma equivalência das condições de ambos os progenitores, e esse também é um dos princípios basilares da fixação da pensão de alimentos. É tentar equiparar as condições de vida que a criança tinha antes e depois de estarem reguladas as responsabilidades parentais. Certo? Margarida, passo para ti. Portanto, a outra questão, como também já falamos, ou foi referido, é o período de férias, ou seja, uma criança normalmente em idade escolar tem férias escolares que são marcadas e por isso o período dessas férias que ela tem escolares normalmente fica estipulado na regulação de poder parental. Sendo certo que normalmente aquilo, não quer dizer que seja sempre assim, porque isto não, como já foi referido, não há uma minuta base, mas normalmente aquilo que fica estipulado é que passa, por exemplo, nas férias de verão, que é o período maior, passa 15 dias de férias com o pai e 15 dias de férias com a mãe. Sendo certo que depois as datas em que cada um dos menores, ou que o menor está com cada um dos progenitores, deve ser acordado entre os progenitores e deve ser comunicado antecipadamente, porque as pessoas também têm que marcar as suas férias com alguma antecedência e, portanto, devem tentar conciliar essa marcação. E isto que acontece para as férias de verão, acontece nos outros períodos, nomeadamente no Natal, na Páscoa e noutras alturas, dependendo até dos colégios, no caso do ensino privado, que possam frequentar. O que acontece durante o período de férias? E este ano eu penso que isto irá ter uma relevância ainda maior do que nos outros anos. O menor que está com um dos progenitores, o outro tem o direito de saber onde é que ele está a passar férias e de o poder contactar, ou seja, o facto de estar com um dos progenitores não significa que o contacto desapareça totalmente. E, portanto, sobretudo com crianças mais pequenas, isso até é complicado muitas vezes de ser gerido. Este ano, a seguir, tendo nós ainda a viver os efeitos do Covid, esta necessidade de conhecimento de onde é que um dos progenitores leva o menor de férias e se está num sítio com segurança e se está bem, se está mal, ainda irá ser mais relevante, mais importante. Portanto, aqui terá mais uma vez que funcionar o bom senso de cada um dos progenitores e no caso de não haver acordo,
de estarmos perante situações ou de risco, existe sempre a possibilidade também de haver, de se recorrer a tribunal para que o tribunal venha resolver os diferendo que existe entre os pais relativamente à marcação das férias ou relativamente até às férias propriamente dito e às condições em que estas são levadas a cabo. Penso que relativamente a férias, esta será. Cátia, não sei se queres dizer mais alguma coisa quanto às férias. Sim, as férias, eu penso que este ano podem ser problemáticas por essa questão que já referiste, portanto, da incerteza dos lugares e de como é que vamos passar agora os próximos meses em termos de riscos de contágio. Mas vamos ter aqui um segundo problema, que é, também houve muita gente que já não vai ter férias agora no verão, porque as empresas já obrigaram alguns dias de gozo de férias, porque já foram marcados, porque agora vão aproveitar, já tiveram demasiado tempo fechados e, portanto, vão surgir aqui novos períodos de férias. Alguns, se calhar, até vão depois coincidir com o período de aulas já do próximo ano letivo, que também ainda não sabemos como é que vai ser. E por isso as questões que surgirem devem essencialmente ser resolvidas com muito recurso ao bom senso dos progenitores. E porquê? Os tribunais em férias judiciais podem dirimir as questões particularmente urgentes relativas aos menores, mas às vezes a urgência com que conseguem resolvê-la não é a urgência que nós necessitaríamos. Portanto, uma questão urgente não tem quase nunca uma decisão imediata, a não ser que depois já estejamos fora do âmbito das responsabilidades parentais e passemos para situações de risco com as crianças e às vezes até para os processos de promoção e proteção, onde muitos destes processos de regulação, infelizmente, acabam por ir parar. Mas isso falaremos noutra oportunidade. Mas essencialmente ter em consideração isto, que questões que para nós parecem urgentes, depois não têm uma decisão em tempo útil proferida por um tribunal e que quase sempre, quando os pais não estão de acordo, é o tribunal que vai acabar por decidir por eles, seja na questão das férias, seja noutra questão qualquer. E a decisão pode nunca agradar a ambos, quase nunca agrada a ambos os progenitores. Daqui penso que também é tudo. Não sei se alguém tem alguma questão relativa a férias que queira colocar aí no nosso chat. Mas pronto. Penso que não. Então, avançamos aqui para o próximo assunto. Já falámos de pensões, de visitas, de férias. As situações de risco e que surgem muito nas custódias partilhadas e nas visitas alargadas. As situações de risco que nós nos referimos aqui no nosso webinar têm muito a ver com as situações não só de violência doméstica, seja ela física ou moral, não é? Os assédios morais e aquelas pressões que muitas vezes nós conhecemos de outros casos e, portanto, tanto nas guardas partilhadas como nos regimes com visitas alargadas, temos que ter muita atenção. Às vezes nós vemos pessoas a defender este tipo de regimes sem sequer termos a noção da relação que aquelas crianças têm com os pais, ou que os pais têm entre si, porque um casal, um ex-casal, que tiveram um filho e que agora estão a optar por uma custódia partilhada, às vezes pelo pseudo-facilitismo de não ter que pagar uma pensão, estão a sujeitar os filhos a estarem perante uma constante guerra. Isto porque os pais não se entendem em relação a nenhuma das questões e isso passa muito para os miúdos. E, portanto, às vezes estamos a colocá-los em situações muito complicadas, que deixam marcas profundas no seu desenvolvimento pessoal e social e que vão ter muitas implicações daí para a frente. Portanto, temos sempre que ponderar muito bem se pretendemos ter, às vezes, um percurso judicial maior, mas que nos leva a ter uma guarda que efetivamente protege e garante que o nosso filho ou filha vão ter um percurso de vida mais estável,
ou se então vamos ceder àquilo que agora surge muito nos tribunais, porque há muita pressão dos tribunais, há muitas orientações e já há muitos parceiros em prol das guardas partilhadas, que eu respeito, e que em determinadas situações são simplesmente perfeitos, mas há outras situações que todos nós conhecemos e que infelizmente vão resultar em danos catastróficos para a formação das crianças e para a continuidade do seu percurso como pessoas e aquilo que elas podem vir a contribuir neste mundo, deixando-lhes às vezes exemplos menos bons. Por último, vamos falar aqui dos incumprimentos e daquilo que nós podemos fazer. Queria fazer aqui um breve apanhado nesta questão. Tanto nas ações de regulação, portanto, a primeira vez que recorremos a um tribunal ou uma conservatória para fixar o regime que concordamos ou que não concordamos e que pedimos a um órgão que nos fixe. Ou nas alterações, portanto, o regime que existia está desadequado, porque as circunstâncias mudaram, porque a criança cresceu, porque os pais mudaram de emprego, porque houve uma alteração de circunstâncias, e até depois, quando já estamos perante um incumprimento e vamos recorrer aos tribunais para declarar esse incumprimento, para fixar a forma de reparar esse incumprimento, quem é que pode propor estas ações? E aqui é transversal a legitimidade, portanto, pode ser propostas por um dos pais ou pela pessoa a quem a criança tenha sido confiada, porque também há crianças que são confiadas a avós, a tios, a pessoas externas à família, ou pelo Ministério Público. E isto é sempre assim e é transversal nos 3 tipos de ações: regulação, alteração e incumprimento. Elas são propostas maioritariamente, portanto, a regulação pode ser na conservatória, portanto, a pensão ao divórcio, mas a alteração e o incumprimento nos tribunais. E qual tribunal? O Tribunal de Família da área, portanto, territorialmente competente, da área onde a criança reside. A residência da criança é sempre o critério utilizado para aferir qual o tribunal competente. E isto é muito, muito importante. Eu já tive várias pessoas que chegam ao escritório e que nos dizem: mas não pode ser naquele tribunal, eu não quero naquele tribunal, eu quero no outro. Pois, mas aquilo que define é sempre a residência da criança e isto é super, super importante. Ainda hoje eu tive uma cliente ao telefone que me disse: mas a residência, nós temos uma guarda partilhada, a residência ficou a do pai, nunca alterámos, porque aquilo era só por causa das finanças. Pois é, mas ela agora precisa de fazer uma alteração e o tribunal competente é o que consta da morada das crianças, que andam uma semana para cada lado, acabam por não ter residência fixada em termos, portanto, legais, portanto, mesmo numa guarda partilhada e com residência alternada, nós devemos fixar sempre uma residência. Para todos estes efeitos, seja para a competência, seja para questões fiscais, para as matrículas escolares, porque depois ter uma situação destas em aberto pode dar aso a muitos problemas futuramente. Portanto, estas ações são sempre propostas no tribunal com competência em matéria de família, que à data da propositura da ação seja o tribunal territorialmente competente. E a base da fixação desta competência é a residência da criança. Ok? Depois, em termos dos incumprimentos, quando fazemos um requerimento de incumprimento, o que é que ele deve ter? Ele deve ser bastante minucioso e descrever, tanto quanto possível, quais os aspectos da regulação que não estão a ser cumpridos. Se tratar, porque este também é o aspecto mais incumprido, do incumprimento relativo ao pagamento dos alimentos, e para que a decisão possa ser mais rápida, o que é que nós devemos descrever? A partir de data é que não estão a ser cumprido aquele ou outros e todos os aspectos, qual a totalidade do valor de alimentos em dívida, quais os valores que podem ter sido entregues parcelarmente desde o início do incumprimento até ao momento em que damos entrada do requerimento de incumprimento, e a informação detalhada sobre o quê? Sobre se a pessoa que está a incumprir, portanto naquele momento o devedor trabalha, e se soubermos, identificar sempre que possível a entidade patronal, porque quase sempre numa ação de incumprimento relativa a alimentos são oficiadas as entidades patronais para se virem pronunciar sobre o valor do vencimento e sobre o vínculo daquela pessoa.
Há mais alguma coisa aqui sobre incumprimentos que queiras dizer, Margarida? Não, estava a ver aqui um comentário que eram incumprimentos de fins de semana, mas aí já não estamos a falar de incumprimento de pagamento de pensão de alimentos, estamos a falar de incumprimento de uma das cláusulas terá sido fixada no acordo de regulação de poder parental. E aí, se houver incumprimento de fins de semana, seja das próprias visitas, seja dos horários, seja incumprimento na mesma, ou seja, a forma de resolver a situação é exatamente com um requerimento dirigido ao tribunal, onde correu o processo de regulação de poder parental, corre por apenso, em que se expõe o que é que aconteceu, é que se não vai buscar, se não vai trazer, se não traz a horas, se a criança fica sozinha em casa durante X dias, e é evidente que esse pedido ou esse incumprimento tem que ser fundamentado, ou seja, a pessoa não, as provas que tem que apresentar, que podem depois ser ouvidas, mas tem que ser fundamentado, ou seja, não vai buscar, não aparece, e é óbvio que não é só dizer porque está incompatibilizado com o pai ou a mãe com o pai ou o pai com a mãe, e portanto utilizar este tipo de situações para guerrear, não. Isto tem que ser concreto, ou seja, um pai ou uma mãe que ficou de buscar um menor que não apareceu, à segunda vez que isto ocorre, convém ou que fique registado por mensagem ou por mail e que esteja, por exemplo, alguém em casa que testemunhe que de facto há hora X o progenitor que tinha que ir buscar o menor não apareceu porque não compareceu no local onde tinha de ir buscar, ou seja, todos os incumprimentos têm que ser fundamentados e aquilo que se alega tem que ser provado. Claro que no caso da pensão de alimentos é sempre mais fácil, porque ou paga ou não paga, portanto se a transferência não está feita ou a entrega de dinheiro não está feita, a prova está feita. Em todos os outros incumprimentos, seja de visitas, seja de férias, seja até do próprio relacionamento, maus tratos, mas podemos estar quase no limiar dos maus tratos, tudo isso tem que ser feito prova, portanto tem que ser requerido, tem que ser alegado, fundamentado e eventualmente depois, caso não haja acordo para fazer para essa alteração ou para resolver esse incumprimento, terá que haver uma prova. Kátia, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Sim, eu tenho aqui uma dúvida, colocaram-nos aqui esta questão do incumprimento de 15 em 15 dias, a minha dúvida é, de 15 em 15 dias não aparecem para vir buscar a criança, é isso? Só aqui aguardar que a Rita nos responda. Mas pronto, basicamente, como disse a Margarida, a questão do não cumprimento, do não pagamento da pensão, às vezes é mais fácil de comprovar porque é direta, portanto, ficou de transferir para aquela conta, não transfere um mês, não transfere 2, temos que ir perceber o que é que está a passar. Sim, em relação às visitas, se houver incumprimento do regime de visitas, o percurso é exatamente o mesmo, portanto, o incumprimento é assim, nós costumamos dizer, temos um papelinho, não é? Que é a regulação, que quando há diálogo entre os pais pode até nem servir para nada. A regulação serve para quê? Para quando nós não conseguimos dialogar, não conseguimos trocar fins de semana, não conseguimos ir buscar mais cedo ou ir deixar mais tarde, não conseguimos que o nosso filho venha passar o aniversário do primo que calhou no outro fim de semana do pai e o pai não deixou e, portanto, o miúdo chorou e foi um desastre pegado e, portanto, logo uma correria de discussões entre pai e mãe porque não conseguimos, nós vamos ler o papel, vamos ler a regulação e tentar perceber se estamos a cumprir com aquilo que foi estipulado. A partir do momento em que aquilo que foi estipulado não foi cumprido, então nós temos toda a legitimidade para recorrer a um tribunal e pedir que seja declarado um incumprimento. Se a declaração de incumprimento não chegar, porque às vezes o incumprimento pode não ser reparador, então, no caso das visitas, não é? A visita que fica por fazer, o incumprimento, ter um incumprimento declarado de regime de visitas não vai substituir o fim de semana que os filhos não viram os pais, porque os pais não apareceram, e falo pais no plural e englobo pais e mães. Agora,
pode ser necessário fazer uma alteração. Porque, então, se o pai não vem buscar de 15 em 15 dias e está constantemente a incumprir, vamos tentar perceber o que é que podemos fazer, qual é o aspecto que podemos alterar para que não haja aquela expectativa da criança, do pai vir buscar e depois não aparecer, mas principalmente para perceber qual é o regime de visitas então que vai funcionar. Tem que haver sempre algum que funcione. Se calhar é apenas visitas mais curtas, sem pernoita, sem ser ao fim de semana, durante a semana, e portanto não funciona de 15 em 15 dias, então vamos trocar, se calhar só os sábados, ou todos os sábados, ou todos os domingos. Eu pessoalmente não sou muito apologista disso, eu tento sempre que a criança possa passar um fim de semana completo com o pai, um fim de semana completo com a mãe, porque os fins de semana partidos, portanto, ou só o sábado ou só o domingo, não permitem grandes, portanto, articulações em termos de programa, em termos de férias ou fins de semana fora, ou o que quer que seja, e portanto acabamos sempre por ficar ali um bocadinho limitados. Mas, claro, isto como eu disse ao início, cada caso é um caso, as famílias são todas diferentes, as necessidades são todas diferentes e portanto acabamos por nunca conseguir ter uma regulação modelo que sirva para várias pessoas. Não sei se têm mais alguma dúvida, eu ainda vou voltar aqui um bocadinho atrás, porque nos perguntaram se as atividades extracurriculares são questões de particular importância. Então é assim, as atividades extracurriculares não são questões de particular importância desde que vocês estejam ambos de acordo com isso. O que é que acontece? Há miúdos que têm extracurricular inglês, judo, futebol, natação, francês, os escoteiros, o teatro, a música, ou o conservatório, o que seja. Há pais que concordam, há pais que não concordam. O que os juízes têm aplicado até aqui é isto. Se ambos os pais concordarem em determinado número de atividades, portanto, se houver acordo de ambos, os valores das atividades extracurriculares são divididos pelos dois. Se houver alguma atividade extracurricular que apenas um dos progenitores concorde e que a criança queira fazer, então esse progenitor deve custeá-la sozinho. Até aqui tudo bem. O problema é que depois a mãe quer o balé, o pai quer a natação, é no mesmo dia, à mesma hora, e está outra vez uma grande confusão. E depois a menina quer ir uma semana ao balé, outra semana à natação, ou o menino quer ir ao futebol e depois também tem o inglês, e o futebol é muito importante porque é um desporto, e o inglês é muito importante porque é uma língua, e portanto isto às vezes acaba por ter que ser determinado pelo tribunal, porque é uma questão elementar, mas para aquela família em concreto, se assim o determinarem, pode vir a ser uma questão de particular importância. Em termos gerais, não é. E por isso é que são atividades extracurriculares, porque aquilo que é de particular importância é a atividade curricular. A escola, o ensino, a maneira como decorrem e a escolha do estabelecimento de ensino é sem dúvida de particular importância. Depois as atividades, quer dizer, temos que ser, mais uma vez, com muito bom senso, com muito diálogo entre os progenitores, para que a criança possa efetivamente participar em mais coisas, de forma comedida, se assim o entenderem, mas principalmente que ambos os pais possam custear essas atividades, porque também não, imaginem, há atividades mais dispendiosas, não tenho agora certeza, mas talvez a equitação, a patinagem, são atividades que depois têm aqueles custos todos em termos de material e às vezes há famílias que não têm hipótese de suportar isso, por muito que até concordem, podem não conseguir suportar. E isto são questões que têm de ser sempre muito bem avaliadas e se não conseguirmos chegar a um consenso, mais uma vez tem que ser o juiz a fixar. Mas nos processos de regulação e alteração e incumprimento, se houver diálogo entre os progenitores, a vida fica muito mais facilitada para toda a gente. Não sei se respondi à questão, se a Margarida quer acrescentar alguma coisa também diferente. Acho que respondeste, mas só queria acrescentar uma coisa. Quanto às atividades extracurriculares, no caso delas ficarem previstas logo no acordo inicial que é feito, ou seja, no primeiro acordo
que é feito, significa, não quer dizer que isto, a regulação do poder parental é um processo que pode ser revisto até à maioridade dos menores, portanto, nunca está acabado, digamos assim, não é um processo estanque. No entanto, se, ainda voltando às atividades extracurriculares, se elas ficarem desde logo previstas nessa primeira versão, significa que ambos os progenitores reconhecem que dão-lhes importância. Eu não sei o que é que aconteceu à doutora Margarida, mas ela desapareceu aqui da nossa conversa. De qualquer forma, e enquanto ela não regressa, só aqui esclarecer mais uma dúvida que eu tinha aqui. Voltando à pensão de alimentos, as despesas de material escolar, livros, cadernos, etc., estão incluídas na pensão, considerando que a regulação menciona despesas escolares. As regulações normalmente mencionam despesas escolares porque há parte das pensões, até porque estas despesas podem não ter um caráter contínuo e regular. E temos um grande exemplo daquilo que aconteceu este ano, que foi os livros escolares foram maioritariamente gratuitos, só houve, algumas pessoas tiveram que pagar os livros de fichas, e portanto até aquele ano, não sei se foi o nono, se foi o 12º, os livros foram gratuitos. As despesas escolares enormes que normalmente existiam ali em setembro, outubro, foram ligeiramente mais reduzidas, mas por causa desse encargo maior nessa altura, as despesas escolares eram colocadas à parte e porque também há áreas em que especificamente as despesas de material, cadernos, tintas, pincéis, por exemplo, são particularmente dispendiosas. Outras áreas haverá que não serão tanto, mas pelo menos no início do ano há sempre um acréscimo nesse tipo de despesas. Deixa-me ver se estão aqui. Um pai pode impedir o outro de ser encarregado de educação, mesmo que o pai que tenha a ausência das crianças. Respondendo aqui também ainda, a matrícula, se for paga, também é uma despesa escolar. Principalmente se ambos concordarem que a criança deve frequentar aquela escola. Depois, um pai pode impedir o outro de ser o encarregado de educação. Atualmente, a legislação já permite que ambos os progenitores sejam encarregados de educação. Isto é uma alteração recente, tem cerca de 1 ano e meio, 2 anos. Até aqui não era permitido, mas atualmente já podem os dois ser encarregados de educação, ainda que as responsabilidades parentais estejam reguladas até de forma não partilhada, ou seja, que esteja a criança à guarda, cuidados e a residir habitualmente ou com a mãe ou com o pai. Se quiserem colocar mais alguma questão, ainda podem colocar. Ver se a doutora Margarida, entretanto, aparece aqui, mas não. Já aqui está. Margarida, então, caíste ao Douro. Isto são vicissitudes do campo, não sei o que aconteceu, o meu computador por isso simplesmente foi abaixo, estando ligado à corrente. Portanto, aqui continuando aqui, a escola pode mudar o encarregado de educação ao meio do ano porque um pai o requer sem o conhecimento do pai que era o encarregado de educação. Não. A escola não pode mudar. O que a escola pode fazer é acrescentar. Agora, retirar a não ser que, por exemplo, tenhamos uma sentença ai, agora escapou-me o nome, meu Deus. Como é que se chama? Desculpa, que eu estou perdida. Uma sentença, um processo de inibição, desculpem, um processo de inibição de responsabilidades parentais, aí sim a escola pode tirar, mas o que a escola deve fazer é, se um dos progenitores que não era encarregado de educação pretender passar a ser encarregado de educação, então a partir daquele momento passam a ser os dois. Nas férias, cada progenitor pode saber com quem está o menor, quem toma conta dele, passando... Sim, foi uma das questões que abordámos no início e principalmente nesta altura, quando as crianças vão de férias ou com o pai ou com a mãe, antecipadamente nós devemos saber pelo menos para onde vão,
com quem vão, se não vão com o pai ou com a mãe, se forem com terceiros, e estabelecer, porque isso facilita, uma hora de contacto, ou seja, em vez de, se calhar, haver ligações aleatórias que vão calhar em horários em que estão em programa de família, por exemplo, está estabelecido que o pai ou a mãe ligam todos os dias, ou um dia entre outros, aquilo que for mais razoável para a vossa família, que ligam todos os dias, por exemplo, às 20 horas, antes de jantar. Em férias jantamos um bocadinho mais tarde, e já sabemos que naquele momento, que por norma o pai ou a mãe vão ligar e que devemos permitir ali algum espaço, alguma liberdade para que a criança possa falar abertamente com a pessoa que está do outro lado e que também sente saudades e que claro, vai perguntar o que é que fez e como é que correu o dia. Principalmente também devemos pensar que na outra quinzena ou no mês a seguir o nosso filho vai estar de férias e o papel vai se inverter e portanto aquilo que nós queremos para as nossas férias é aquilo que nós devemos dar nas férias do outro progenitor. Respondendo aqui a esta questão, como se requer os dois progenitores? Para que sejam os dois encarregados de educação, devem requerer à direção da escola em articulação com o diretor de turma. Não, aliás, pode haver casos, inclusivamente, eu já tive situações desse género, em que só um dos pais é que era o encarregado de educação, muito embora, por exemplo, os e-mails que são enviados da escola a dar conhecimento de notas, de atividades, de passeios, de seja do que for, são enviados para os dois, embora um deles é que seja convocado para ir à reunião. E mesmo nas reuniões de pais, não acredito que haja algum estabelecimento de ensino que não aceite que, embora um não seja encarregado de educação, sabendo que os pais estão separados, que acompanhe o outro. Portanto, aqui, agora, se vem um requerimento do tribunal dizer que tem que ser os dois, aí já me parece um bocadinho até excessivo a necessidade de recurso ao tribunal por causa de uma questão dessas. Já me aconteceram as duas coisas. Já me aconteceram escolas que, perante a informação do pai, portanto, e a manifestação de interesse em ser encarregado de educação, portanto, a situação foi prontamente resolvida. Já me apareceram escolas a recusar, em que tivemos que recorrer ao tribunal e em que o tribunal despachou no sentido de autorizar que ambos sejam encarregados de educação e a escola depois, perante a decisão judicial, obviamente não teve como recusar. Mas... Eu só estava a dizer que me parecia um bocadinho excessiva porque me parece que é uma questão que é de fácil solução. Quer dizer, mas já aconteceu escolas a recusarem, sim. Todas as coisas, cada caso é um caso. Não é? Temos mais alguma dúvida? Já temos aqui pouco tempo, cerca de 9 minutos até terminarmos, mas se entretanto surgir mais alguma questão, gostaríamos de ir responder. Houve aqui um aspecto que se calhar não falámos muito e estava no nosso tema, que são o pagamento das pensões nos períodos de layoff. Mais uma vez, não havendo uma decisão do tribunal que permita reconhecer que a obrigação de prestar os alimentos também é reduzida, os progenitores devem manter aquele pagamento, ainda que pareça extremamente difícil e que do outro lado possa estar alguém que também está em layoff com a sua capacidade financeira reduzida, de acordo com o instituto que a entidade patronal optou. E por isso, se calhar nestes períodos o mais importante também é verificar se devemos manter as mesmas despesas ou não e conseguir fazer face à situação de forma a que seja o melhor para os dois. Claro, isto é tudo muito bonito, eu estou aqui a falar, mas se não houver diálogo entre os pais é sempre uma grande dificuldade de chegar a este entendimento e a este acerto, ainda que temporário. Não sei se há mais alguma questão. Outra coisa muito importante também aqui nas férias e que ainda não falámos, as autorizações de saída de menor. É muito frequente, portanto, os menores irem ao estrangeiro, com os pais, com os primos, com os tios, com amigos, portanto, também devem fazer essa autorização. Facilmente ela pode ser feita, tem manuscrita, mas se não, por recurso ao advogado, com assinatura reconhecida ou pelo advogado ou pelo notário. Até aqui, quando viajavam dentro do espaço Schengen, ela podia não ser pedida, quase nunca seria pedida, mas normalmente só pedem quando nós não vamos. Agora, com estas restrições todas devido à Covid-19
e com as fronteiras fechadas é imperativo que levem esse papel, essa autorização de saída de menor nacional do território nacional, é assim que se chama, porque correm o risco de chegar a um aeroporto e não conseguirem viajar se não tiverem essa autorização, está bem? Quando um pai ou uma mãe não querem prestar essa autorização, também podem recorrer aos tribunais. São processos extremamente simples e até são rápidos, portanto é feito um requerimento que apresentam. O pai ou a mãe que não quer autorizar são chamados pelo juiz para se pronunciarem sobre os motivos de não quererem dar autorização. Depois fica claro ao critério de decisão do juiz autorizar ou não a viagem. Vamos ver aqui. Se o menor não quiser. Fim de semana. Mas aqui, relativamente a este comentário, o menor não quer passar os fins de semana com o progenitor. Isto é assim, não sei de que idade é que estamos a falar, não sei quais são os fundamentos para o menor não querer passar os fins de semana com o outro progenitor. Se houver fundamentos para tal, nomeadamente algum tipo de perigo, alguma insegurança, não ficar em casa sozinho, não ter alguém que assegure alimentação, ou seja, houver aqui algum tipo de risco, é evidente que isso pode ser fundamento para impedir, para alterar esse regime dos fins de semana. Se é apenas uma questão de não querer, é complicado, porque ambos os pais têm direito a estar com o menor e, portanto, quando muito pode haver, eu costumo muitas vezes em situações, especialmente com menores tão pequenos, costumo propor um regime de transição, ou seja, quando os pais, por exemplo, se separam e um dos menores não está habituado a estar com o outro, em vez de estabelecer logo um fim de semana completo, estabelecer aqui que durante X meses o menor está com o pai de sexta para sábado, passa ao sábado com o pai e depois é entregue à mãe, ou ao contrário, vice-versa, ao domingo. Isto permite criar aqui alguma proximidade e alguma adaptação. Os avós podem, é evidente que os avós têm todo o direito a estar com os menores, mas não substituem os fins de semana do progenitor, a não ser que o progenitor consinta, quer dizer, se num fim de semana que diz respeito àquele progenitor, o progenitor até consentir que o menor vá passar os fins de semana com os avós, sim senhora, mas isto pressupõe acordo, ou seja, os fins de semana, havendo aqui fins de semana de um progenitor e do outro, os avós não são propriamente, tem que haver aqui um acordo. Sim, os avós não devem ser utilizados para substituir o pai. Aquilo que devem fazer é, nos fins de semana do pai, obviamente a criança pode ver os avós, pode até estar com os avós ou passar um fim de semana com os avós. Agora, recorrentemente, os avós substituírem o pai, então voltamos aqui a outro ponto que já falámos anteriormente, que é, temos que arranjar um regime de visitas que contemple o contacto com o pai e não o contacto apenas com os avós em substituição do pai. Temos aqui uma pergunta do valor da taxa de justiça para o pedido de autorização. O menor tem 4 anos. O pedido de autorização normalmente paga uma taxa de justiça de 1 unidade de conta, que depois, havendo acordo dos progenitores, pode ser reduzida para meia unidade de conta para cada um. Estamos a falar de 102 euros, dividido 51 euros para cada um. Depois também tem a ver com o impulso processual e com a forma como termina. Muito importante falarmos aqui das taxas de justiça. Quase todos estes processos pagam taxas de justiça apenas no final do processo. E isto porquê? Porque a taxa de justiça para uma ação deste género, tirando os incumprimentos que podem ter um valor muito específico, se forem relativos à pensão de alimentos, é um valor relativo àquilo que está em falta, todas as outras, tanto a alteração como a regulação, têm um valor de 30.000 euros e 1 cêntimos, o valor que é utilizado para fixar a taxa, e que nos leva a uma taxa de 612 euros. Esta taxa de justiça pode ser paga como? Se o processo terminar com a imposição de uma decisão judicial, cada um dos progenitores paga estes 612 euros.
Se o processo terminar com um acordo, portanto não começou com acordo, mas vai terminar com acordo, estes 612 euros são divididos por ambos os progenitores, cada um vai pagar 306 euros. Se o processo iniciou com um acordo apresentado ao tribunal, portanto já subscrito por ambos os progenitores para homologação, então estes 306 euros são divididos por 2 e cada um dos progenitores paga 153 euros. Isto faz muita diferença naquilo que são as decisões de fazer um processo ou não, iniciar ou não um processo e recorrer aos tribunais. Temos aqui uma dúvida: estando no estrangeiro, tendo a possibilidade de visitar outros países, como a Alemanha, França e Itália, precisa de uma autorização específica para cada saída, sendo que serão passeios. Hoje em dia, e com as fronteiras fechadas, pelo menos uma autorização global que contemple durante aquele período as saídas e as transições para estes países. Ou seja, em vez de ter uma autorização específica para ir à Alemanha, ou para ir à Itália, ou para ir à França, na mesma autorização que vamos utilizar para viajar, eu penso que seja até à Suíça, por causa da proximidade com estes países, vamos já contemplar as saídas para estes países, para não termos depois problemas com isso. As questões de particular importância, temos aqui Não é só a escola, é o médico. A escola, a saúde, a religião, as atividades de risco, as profissões durante a minoridade e depois outras que entre a família considerem que são de particular importância. Não sei se têm mais alguma questão, mas já estamos na hora de encerrar. Vamos voltar às 21h30. Se quiserem agora amadurecer um bocadinho as vossas dúvidas e daqui a bocado voltarem a juntar-se a nós, teremos todo o gosto em recebermos. De outra forma, também podem visitar o nosso site www.lorrei.com, estão lá todos os nossos contactos. Sempre que tiverem dúvidas sobre responsabilidades parentais, podem recorrer e devem recorrer a um advogado da vossa confiança. Obviamente não temos que ser nós, mas não deixem de se aconselhar, principalmente de forma prévia, porque a prevenção nas responsabilidades parentais é meio processo e ajuda bastante, tanto a vocês como aos vossos filhos. Por hoje despeço-me de todos, vou só passar a palavra à doutora Margarida para que ela se possa despedir também. Muito obrigada pela vossa participação. Como a Cátia referiu, vamos estar logo outra vez no webinar às 9h30, portanto, se podem nos contactar. Eu ainda vou deixar aqui no chat o link para o webinar às 9h30, vou só aqui colar entretanto, para se quiserem também passar a alguém. E qualquer questão que por acaso, mesmo das que nos foram postas ao longo deste webinar, que não considerem ou que não ficaram devidamente esclarecidos, podem fazê-los e podem nos enviar um e-mail de forma a que a gente tente esclarecer de uma melhor maneira. Estou gaga no final. Ou se acharam que nós dissemos algum disparate assim muito descabido? Também podem. E as críticas construtivas são sempre bem aceitas. Já vos deixei aí o link no chat desta conversa. Foi um gosto passar esta hora convosco. Espero que voltem. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Obrigada. Então, vou só aqui começar por me apresentar e apresentar a minha colega, a doutora Margarida Pinheiro. O meu nome é Cátia Vieira, sou advogada, tal como a doutora Margarida. Fazemos ambas parte da equipa da MRA Advogados, que tem escritórios não só em Portugal como também no estrangeiro. Em Portugal temos escritórios em Lisboa e no Porto, os escritórios principais. E no estrangeiro temos escritórios na Índia, em São Paulo e em Newark. Neste momento, e dadas as restrições que temos vindo a enfrentar em termos de confinamento, estamos a trabalhar um pouquinho mais à distância e por isso criámos estas dinâmicas através do webinar para poder chegar não só a mais pessoas, como também permitir que possam tirar algumas dúvidas, não expondo aqui, obviamente, nenhum caso concreto, porque não podemos violar os nossos deveres profissionais e deontológicos, mas queremos de alguma forma ajudar-vos e permitir que algumas informações sobre responsabilidades parentais
que têm suscitado bastantes questões entre os pais possam ser esclarecidas de uma forma até mais rápida e, quem sabe, levar-vos a avaliar se a vossa situação ou de alguém que vocês conhecem precisa de algum tipo de ajuda da parte do advogado da vossa confiança. Como vos disse, o meu nome é Cátia e vou passar a palavra à doutora Margarida. Olá, boa noite. Como a Cátia já me apresentou, sou Margarida Pinheiro. Estamos aqui hoje para falar sobre responsabilidades parentais. É um tema bastante, infelizmente, bastante atual. Toda a gente, ou muitas pessoas pelo menos, têm necessidade de recorrer, cada vez há mais divórcios e separações de uniões de facto, e portanto regular este tipo de situações. O princípio fundamental e que se deve regular toda a responsabilidade parental é sempre o do interesse do menor, independentemente dos interesses dos progenitores. Portanto, todos os atos praticados tanto pelos progenitores como pelos tribunais regem-se sempre por este princípio. A responsabilidade parental pode ser regulada ou por acordo entre os progenitores, sendo certo que nesse caso terá sempre que ser homologado depois pelo tribunal, exatamente para proteger ou para ver se esse interesse do menor está devidamente salvaguardado, ou então, no caso de não haver acordo entre os progenitores, terá que ser alvo de um processo judicial e, em última instância, é decidido pelo juiz. Nessa regulação de poder parental, elas podem ser mais ou menos pormenorizadas, cada caso é um caso, portanto os pormenores podem ser diferentes, mas há alguns aspectos que são sempre visados, são sempre contemplados, nomeadamente a pensão de alimentos, o regime de visitas, o regime de férias, o tipo de guarda que é escolhido ou que é decidido pelo tribunal em relação àquele menor. A guarda pode ser uma guarda partilhada, que está bastante em voga nos dias de hoje, ou pode ser uma guarda não partilhada, em que o menor fica com um dos progenitores, sendo que o outro progenitor terá sempre direito de visitas, ou em regra terá direito de visitas. É certo que, embora se tenha falado, ou se fala muito na guarda partilhada, a guarda partilhada, para ser atribuída, tem sempre que haver acordo de ambos os progenitores. O que é essencial porque trata-se de um menor que acaba por partilhar duas casas, duas famílias, duas vivências e, portanto, independentemente de como vai ou não funcionar, tem que haver aqui acordo dos dois para ela ser imposta. Eu não sei se, Cátia, se queres acrescentar mais alguma coisa relativamente aos aspectos principais que são regulados aqui. Queria voltar aqui um bocadinho atrás e para percebermos uma coisa muito importante e que também às vezes surge bastante, porque os pais nem sempre percebem quando ou porque é que é obrigatório regular as responsabilidades parentais. E, portanto, a verdade é que é obrigatório regular as responsabilidades parentais. Mas porquê? Ou quando? Em que circunstâncias? Sempre que os pais não vivam como um casal, ainda que possam até residir na mesma casa, que seja indiferente que tivessem unidos de facto ou unidos pelo casamento, ainda podem inclusive estar casados. Há muitas situações em que a regulação surge ainda durante o casamento, porque embora ainda estejam casadas, aquelas pessoas já não vivem como casais, ou até que nunca tenham vivido juntos. Portanto, duas pessoas que nunca mantiveram vida em comum, mas que têm um filho e, portanto, nestas circunstâncias é importante e é obrigatório regular as responsabilidades parentais. Qual é o objetivo principal desta regulação? O objetivo geral da regulação é zelar principalmente pela saúde, pelo bem-estar e pelo desenvolvimento dos nossos filhos. As responsabilidades parentais, elas obrigatoriamente estabelecem 4 pontos, que são a residência, e aqui surge a grande diferença depois entre as residências alternadas ou as guardas partilhadas.
Portanto, o exercício das responsabilidades parentais, se é conjunto ou se é apenas para um dos progenitores, o regime de visitas ou convívios mais ou menos alargados e a prestação de alimentos a prestar à criança. Estes 4 pontos são obrigatórios e aparecem em todas as regulações, todas, sem exceção. Depois, existem outras questões que podem ou não surgir em cada regulação e isso vai depender muito de cada família. São as chamadas questões de particular importância, portanto, há 3 ou 4 principais e que são as mais frequentes, que são e que devem ser decididas sempre em conjunto por ambos os progenitores, que são a alteração de residência, portanto, uma criança mora com a mãe, tem uma guarda partilhada, portanto está uma semana com a mãe, uma semana com o pai, mas entretanto um dos progenitores vai residir e trabalhar ou para o estrangeiro ou para um local mais distante, e isto é uma questão de particular importância, deve ser abordada e acordada por ambos, se não for, terá que ser avaliada pelo juiz e ficar sujeita à decisão de um juiz. A questão das cirurgias, a questão da participação de atividades de risco ou o exercício de profissão ainda durante a minoridade e também a religião. Depois surgem outras questões de particular importância que variam muito de família para família, mas que devem sempre ser avaliadas por ambos. Ou seja, uma questão de particular importância na família X não é questão de particular importância na família Y, por exemplo. Mas ainda assim, naquela família X, deve ser balizada e acordada por ambos os progenitores. Depois, existem as questões da vida corrente, que são sempre decididas pelo progenitor com quem o menor se encontra naquele momento, obviamente. Era isto que eu queria dizer aqui nesta fase inicial e agora passo à doutora Margarida. Ora bem, dos pontos que me está referido, que é sempre contemplado na regulação de poder parental, é a pensão de alimentos, que é essencial para a sobrevivência do menor. Há 2 critérios aqui fundamentais para a atribuição, para o cálculo da prestação da pensão de alimentos. Por um lado, as necessidades do menor, vão depender da idade, do estabelecimento de ensino que frequenta, de outras necessidades que possa eventualmente até ter a hipótese de, sei lá, de sofrer dislexia e ter que recorrer a outro tipo de terapias, e depois da capacidade económica que cada um dos progenitores tem para contribuir para essas despesas. Ou seja, não há uma tabela, contrariamente àquilo que as pessoas pensam, de que existe uma tabela que quem ganha 1000 paga 100, não há tabelas. Isto ou é acordado entre os progenitores, ou então, se não é acordado pelos progenitores, é fixado pelo tribunal, atendendo exatamente às despesas, aos gastos, às necessidades que a criança tem e aos rendimentos que cada um dos pais tem. Esta pensão de alimentos pode ser revista, o processo, a regulação do poder parental não é um processo estanque, não é um processo que uma vez regulado acaba, termina, de maneira nenhuma, pode ser sempre revisto e sempre alterado, e como tal, uma criança, por exemplo, quando é regulada a primeira vez o poder parental, tem 4 anos, quando ele chega certamente aos 14, 15 ou 16, as necessidades não são as mesmas, e se os pais, entretanto, não reviram essa pensão, não acordaram num outro montante, podem recorrer ao tribunal para que o tribunal altere essa pensão de alimentos, podendo fazê-lo tem sempre um requerimento fundamentado em que vão ser indicadas qual é o pedido, porque é pedido o aumento, quais são as novas necessidades, de onde é que está a alteração, etc. A questão depois da pensão de alimentos, normalmente aqui já entramos num campo um bocadinho diferente, que é o caso do incumprimento. Ou seja, não sei se Cátia, entretanto, queres acrescentar alguma coisa relativamente... Em relação às pensões, também para explicar aqui uma coisa, é muito frequente haver a ideia por parte dos pais que nas guardas partilhadas não há pagamento de pensão de alimentos. Isto não corresponde totalmente à verdade,
porque um dos objetivos é tentar prover à criança condições de vida iguais àquelas que existiriam no momento anterior ao da separação dos pais, e por isso os juízes ou os próprios pais em momento anterior, na fase de acordo, tentam sempre estabelecer uma igualdade de condições entre o pai e a mãe naquele período dali para a frente. E, portanto, mesmo nas guardas partilhadas, muitas vezes, e principalmente quando existe muita diferença de rendimentos entre o pai e a mãe, então os próprios juízes estabelecem uma pensão de alimentos para tentar atingir esse equilíbrio, porque de nada serve a criança numa semana ter todas as comodidades, por exemplo, na casa da mãe, e depois na semana seguinte na casa do pai, ou vice-versa, nem sequer ter o seu próprio quarto. Isto não deve acontecer, não é de todo a situação ideal. Só dizer aqui que as pensões de alimentos, elas devem incluir o quê? Portanto, elas dizem respeito ao sustento, não é? O sustento tem a ver com os gastos de vida da criança, portanto, a água, a luz, a renda, a educação, a alimentação, o vestuário, os livros escolares e a saúde. Por vezes, nós deixamos alguns aspectos à parte, porque são despesas que só existem, por exemplo, em alturas muito particulares do ano, como as despesas escolares, e em quase todos os acordos, este tipo de despesas, como as despesas de saúde, vêm separadas da pensão de alimentos. Muitas vezes não se inclui no acordo o vestuário e o calçado, que em muitas crianças representam um gasto considerável, nomeadamente crianças com até algumas necessidades em termos de calçado corretivo, ou que crescem muito depressa e a roupa deixa toda de servir, e há sempre fases, como o início da escola, como o início do ano civil, em que é necessário fazer um investimento maior e nem sempre as pensões contemplam uma verba para isto. O que às vezes causa diferenças entre os pais, porque depois ou o pai ou a mãe que teve a maior despesa com a roupa pode não conseguir ver comparticipada esta despesa pelo outro progenitor. E isto causa de facto grandes questões e grandes diferentes. Outras vezes há um progenitor que compra toda a roupa e depois não manda para a casa do outro, e depois aquele que afinal comprou até só está com a criança de 15 em 15 dias e depois a roupa não vai nem para um lado nem para o outro e depois a criança não usa. Isto são questões, pronto, muito frequentes que acontecem, se calhar, com todos os casos de responsabilidades parentais e que não podemos deixar de englobar numa regulação ou até depois numa posterior alteração que seja mais detalhada. Devemos ter estes aspectos em consideração. Portanto, só deixar aqui um pequeno à parte que não fiz no início da reunião. Quem tiver alguma dúvida é só escrevê-la no nosso chat do webinar, que depois no final temos um espacinho para vos esclarecer, se conseguirmos, obviamente, e corresponder às vossas expectativas daquilo que vos possamos ajudar. Portanto, sintam-se à vontade, podem ir fazendo as questões, escrevendo as questões, depois no final damos uma voltinha por todas as dúvidas e vamos tentar ajudar-vos naquilo que conseguirmos. Passo então outra vez à doutora Margarida para falarmos, se calhar, aqui das pensões no período de layoff, que tem sido assim um assunto também muito questionado. Bem, as pensões, enquanto um dos progenitores ou ambos estiverem em layoff, as pensões não são afetadas ou não devem ser afetadas. As necessidades dos menores mantêm-se e, como tal, o dever de pagamento da pensão também se mantém. É óbvio que as situações devem também reger-se por bom senso e, como se há uma diminuição do rendimento económico dos progenitores, há coisas que certamente podem deixar de ter capacidade económica de as pagar e, como tal, poderá haver aqui um reajuste que terá que ser gerido caso a caso. No caso de haver situações de incumprimento, ou seja, não pagamento total da pensão por parte de qualquer do progenitor que está obrigado a fazê-lo, aí sim o outro progenitor deve recorrer ao tribunal para que o tribunal possa fazer alguma coisa, possa atuar, e neste caso temos situações distintas. No caso dos progenitores que são trabalhadores por conta própria ou trabalhadores da função pública,
a pensão de alimentos é descontada do vencimento que eles oferem, ou seja, a entidade patronal é notificada pelo tribunal e é-lhe descontado diretamente do vencimento. No caso dos trabalhadores por conta própria ou de progenitores que vivam de pensões de outro tipo de rendimentos, a situação é um bocadinho diferente e mais complicada, porque, em primeiro lugar, é preciso saber de onde é que vêm esses rendimentos e depois notificar a entidade que paga esses rendimentos para fazer a dedução da pensão, reter alimentos e pagá-la ao progenitor a que tem direito. Claro que, mesmo em casos, em situações de desemprego, em que infelizmente nos dias de hoje começam a ser bastante frequentes, e até um progenitor que sabe que o outro está desempregado e, portanto, não tem capacidade económica de pagar a pensão de alimentos, deve recorrer na mesma ao tribunal e requerer esse incumprimento, porque só depois do incumprimento ser decretado pelo tribunal é que existe a possibilidade de recorrer ao fundo Garantia. Ao fundo de garantia. Ao fundo de garantia, eu peço desculpa, tive agora uma branca. Ao fundo de garantia e, portanto, que se vai substituir ao progenitor faltoso, mas para tal é necessário, é requisito essencial que o tribunal previamente tenha decretado que de facto existe esse incumprimento. Penso que relativamente a incumprimentos da parte da pensão de alimentos, o que há a fazer será sempre o recurso a tribunal, independentemente de haver aqui algum bom senso da parte dos progenitores e que deverá sempre regular, como em todos os outros aspectos, a relação com o menor. Cátia, não sei se... Falar aqui, antes de irmos para a parte dos incumprimentos em termos gerais, falarmos aqui um bocadinho dos regimes aqui em férias e dos regimes de visitas, que são assuntos que estavam no nosso programa. Mesmo em relação à pensão também surgem muitas questões relacionadas aqui com as férias, mas o que é que se pretende agora? Essencialmente, estamos numa fase bastante difícil, não sabemos se os pais irão ou não de férias com os filhos, se vão viajar, se vão para o estrangeiro ou não, mas as férias, neste momento e em situação de pandemia, também podem ser um assunto de particular importância, porque imaginemos que um dos progenitores quer viajar com o filho, para a França, para a Itália, para os Estados Unidos ou para o Brasil, países especialmente afetados, pode ou não ser legítimo que o outro progenitor não autorize esta viagem e que ela não possa acontecer. Ou então, que até simplesmente concorde, mas que ainda assim tem que saber antecipadamente para onde e com quem o seu filho vai e é conveniente estabelecer uma forma frequente de contacto. E esta forma de frequente, normalmente nós aconselhamos a fixar um horário para as chamadas, as videochamadas, o que queiram fazer ou o que seja frequente fazer, para que na vossa rotina até de férias consigam incluir aquele momento e a criança ou crianças possam falar com outro progenitor em condições, portanto, livres, completamente à vontade, para responder se calhar a questões que são normais, o que é que fizeste, onde é que foste, aquelas coisas que por vezes eles se sentem um bocadinho constrangidos a responder na frente do progenitor com quem estão. O que é muito importante aqui? É nós pensarmos o seguinte: hoje o meu filho está de férias comigo e o pai ou a mãe vai ligar, mas daqui a um mês o meu filho vai estar de férias com o pai ou com a mãe e eu vou querer ligar e também vou querer saber dele e ter as notícias dele e portanto é muito, muito, muito importante estabelecerem isto, estas 3 regras: para onde vai, com quem vai e como é que eu posso falar com ele. Se conseguirem responder a estas 3 questões, não haverá nenhum problema nos períodos de férias que a criança passe com cada um dos pais. E de facto poupa-vos aqui algumas chatices e se calhar poupa-vos uma ida ao tribunal. Fazer aqui também um à parte para o seguinte: as autorizações de saída de menor do território nacional são muito importantes. Até aqui elas eram importantes, mas podiam não ser pedidas quando se viajasse para
para o espaço Schengen, portanto para qualquer país dentro do espaço Schengen. Atualmente, e com as fronteiras com bastantes restrições, nós aconselhamos que todos os menores viajem com a autorização, que, como sabem, deve ser reconhecida, ter as assinaturas reconhecidas dos pais, para que, se forem fiscalizados, portanto interpelados em alguma fronteira, possam viajar, possam passar à vontade com o vosso filho, com o vosso sobrinho, com algum menor que viaje convosco. É muito, muito importante que façam isto. Se por acaso um dos pais não quiser assinar a autorização ou não quiser prestar este consentimento, podem recorrer aos tribunais. Aconselhamos sempre que o façam com alguma antecipação, porque o tribunal por vezes resolve questões urgentes, mas pode não conseguir fazê-lo de forma imediata. E, portanto, se não o conseguir fazer de forma imediata, vocês não vão conseguir viajar com o vosso filho e, se calhar, já tiveram toda uma despesa considerável e depois não vão a lado nenhum. Claro que isto depois tem outras consequências que podem ser ressarcidas noutros processos, mas aquilo que queria de imediato era que, de facto, vocês conseguissem cumprir o vosso período de férias com o vosso filho extremamente descansados, seja em Portugal ou seja lá fora, como estamos a falar aqui neste momento. Margarida, não sei se queres dizer mais alguma coisa a este respeito. Só acrescentar um pequeno pormenor. Eu penso que o período de férias muitas vezes já é uma que às vezes não há acordo com os genitores relativamente à própria marcação de férias, às datas, bem como aos destinos das crianças. Penso que neste ano que vivemos todos um período algo instável, as pessoas devem ter, os progenitores devem ter uma particular atenção aos sítios para onde levam os filhos e comunicarem previamente, se possível até chegarem a um acordo com o outro progenitor, porque de facto existe algum risco sanitário e, portanto, os menores devem ser salvaguardados e os pais, os progenitores têm a obrigação de o fazer relativamente a esse tipo de situação. Portanto, este ano é um bocadinho atípico desse ponto de vista, mas penso que é algo que é importante e que as pessoas devem ter também atenção. Fazer aqui um pequeno à parte, e que de facto quem já passou por um processo destes ou quem não sentiu essa necessidade vai perceber isto na perfeição. Muitas vezes as questões de responsabilidades parentais são puras questões de bom senso, ou seja, nós temos uma regulação, ela está escrita num acordo homologado por sentença ou um acordo que ainda nem sequer foi homologado, portanto temos um papel, como nós costumamos dizer, e quando há diálogo entre os progenitores é frequente nós dizermos o seguinte: o papel não interessa para nada, porque quando há diálogo nós conseguimos trocar um fim de semana, trocar uma semana de férias, nós conseguimos ir pôr mais tarde, ir buscar mais cedo, conseguimos dividir despesas nas quais nós concordamos fazer. Isto é tudo uma questão de bom senso. Quando não há diálogo entre os progenitores e, portanto, surgem questões com valorações diferentes entre os progenitores, portanto, posições até antagónicas, completamente contrárias, o que é que nós devemos fazer como pais? Nós devemos ir ao papel, àquilo que acordámos no momento em que se calhar a nossa relação com o pai ou com a mãe do nosso filho não era a melhor, reler todo o papel e perceber quais são as nossas obrigações, quais são os nossos direitos ou quais são os nossos deveres numa situação em que estávamos de desacordo. E, portanto, se de facto não estivermos a cumprir a nossa parte ou o outro progenitor não estiver a cumprir a sua parte, nós temos meios que nos permitem reagir contra isto. E estes meios muitas vezes passam pelo recurso aos tribunais. Porque quando o diálogo falha, quando o acordo falha, já só nos restam os tribunais. Mas aí depois surge aquela questão que eu vos estava a dizer. Aquilo que nós podemos querer de um tribunal e que para nós tem caráter urgente, pode não ter, em termos decisórios, um efeito imediato. Ou seja, nós hoje reportamos uma situação ao tribunal e se calhar somos notificados para comparecer em conferência com o outro progenitor para daqui a um mês. E isto pode ser, aos olhos do tribunal, uma situação urgente, porque há milhares de crianças, milhares de pais indiferentes em situações iguais ou piores que a nossa, e não é uma situação imediata. E aquilo que nós queremos no momento é uma resolução imediata para a nossa questão. Portanto, quando nós
conseguimos prever que algum assunto, porque conhecemos aquele progenitor, porque tivemos uma vida em comum com ele, ou porque os problemas se vêm a arrastar, quando prevemos que algum assunto vai dar origem a uma questão em que não vamos estar de acordo, devemos antecipar este recurso aos tribunais, portanto, esta ida aos tribunais, para que um juiz nos possa pôr frente a frente com a pessoa que está em desacordo connosco e que possa proferir uma decisão que efetivamente tenha efeito no momento em que nós vamos pretender. Eu, se quero ir de férias em julho, eu não vou recorrer aos tribunais a 20 de junho, eu tenho que já recorrer ao tribunal, porque eu já sei de antemão que o pai ou a mãe não vão autorizar. Se eu quero começar a receber uma pensão de alimentos que está em incumprimento, eu não posso andar a deixar aqui arrastar mais um mês, porque agora paga, porque agora não paga, porque agora deu 10 euros, porque na semana a seguir trouxe um saco com comida. Quer dizer, os alimentos e a forma de os prestar, eles foram fixados para ser pagos em dinheiro por algum motivo. Eles são entregues à mãe ou ao pai por algum motivo, porque estamos a falar de um menor. O dinheiro não é para a mãe ou para o pai, mas tem que ser entregue à mãe ou ao pai. E isto causa muita estranheza e muitas questões entre pais cujas relações não se encontram bem, portanto, normalmente até em fases logo posteriores ao fim das relações, sejam elas ao fim do casamento ou de outra relação que tivessem, outro vínculo, como união de facto, um namoro de onde por acaso surgiu uma criança, e portanto são sempre períodos mais conturbados. À distância, passados uns anos, já conseguimos ter outro entendimento sobre estas questões. Também, não deixar de falar aqui do seguinte, a Margarida já falou disto, as regulações não são estanques. E porquê? Porque aquelas que são as necessidades dos nossos filhos hoje podem não ser daqui a um ano ou dois. Aquilo que era adequado aos 6, 7 anos já não será aos 14 e aos 15, até porque vai haver uma fase em que o vosso filho não quer saber se no dia de aniversário almoça com o pai ou janta com a mãe ou vice-versa. Ele quer ir almoçar e jantar com os amigos, passar o dia com os amigos, e ele próprio vai dizer: eu não quero saber o que é que diz na regulação, eu já sou grande, não é? Eles gostam muito desta expressão, eu já sou grande, eu quero passar o dia com os meus amigos, portanto, se não almocei com o pai, se não jantei com a mãe, para a próxima logo se vê. E aqui perdemos um bocadinho o controle das coisas e o âmbito da regulação começa a ficar mais restringido, porque depois há questões que eles já querem dominar sozinhos e começam a fugir ao controle dos pais. E mais uma vez aqui, pode ser fundamental a intervenção dos tribunais. Margarida, desculpa, estou aqui a alongar-me. Deixem-me só mandar aqui uma dica. Posso mandar uma dica? Estão-me a ouvir? Força. Primeira questão. A dica é sobre a questão do consentimento ou da autorização para a deslocação para viagens de menores no quadro do direito internacional privado. É importante que tenhamos em consideração duas coisas. Primeira coisa é que a regulação do poder paternal, se o poder paternal for a responsabilidade parental atualmente, se ela for regulada em Portugal, ela é ineficaz em qualquer país estrangeiro, com exceção dos países da União Europeia, se não for revista e confirmada no país estrangeiro em causa. Isto é matéria para uma outra, para as colegas desenharem uma outra sessão. Portanto, uma sentença de regulação das responsabilidades parentais proferida por um tribunal português, ela é válida na União Europeia se for emitido o documento do pertinente regulamento comunitário relativamente às questões de família. Há um regulamento comunitário que diz que a sentença portuguesa é aplicável em qualquer dos países da União Europeia. Se for para qualquer país de fora da União Europeia, a sentença portuguesa não vale nada. Significa que uma portuguesa casada com um brasileiro que deu uma autorização ao ex-marido, ao pai da criança, para levar o filho para o Brasil, a sentença portuguesa não vale nada no Brasil. Ele faz uma regulação das responsabilidades parentais no Brasil e o Brasil está-se marimbando para a decisão do Tribunal Português. Portanto, é preciso ponderar sempre
para onde é que as pessoas, qual é o país onde reside a outra pessoa, para pedir a pertinente revisão e confirmação da decisão portuguesa, que é uma decisão estrangeira, em caso, se for no Brasil, uma homologação da sentença de regulação das responsabilidades parentais. Uma outra questão que é muito importante, é do sentido e alcance da expressão reconhecimento da assinatura nas declarações de consentimento ou autorização. Nós temos que fazer uma interpretação daquilo que diz a lei portuguesa e que contextualizar isto de acordo com o direito internacional. Hoje, a maioria dos países são aderentes da Convenção da Haia de 1961. Nós não conseguimos fazer de forma rigorosa, até porque é duvidoso que em Portugal possam continuar a fazer estes reconhecimentos de assinaturas, é uma grande controvérsia sobre isso. Nós só conseguimos legalizar a pôr a apostilha da Haia na Procuradoria-Geral da República sobre documentos que sejam documentos autênticos. Por isso, eu sustento, na base disto, sempre que haja que proceder a um apostilhamento, à posição da apostilha da Haia numa declaração de autorização ao consentimento, deve usar-se a forma do documento particular autenticado, que é uma forma mais solene e que nesse caso... Miguel, mas o que acontece é que nos aeroportos eles apenas exigem que a declaração tenha as assinaturas reconhecidas, porque até os termos de autenticação e as apostilas são muito caros e nem toda a gente tem acesso a... Não custa mais, não é mais caro fazer um documento particular autenticado. Não é mais caro. Vamos voltar aqui ao nosso programa de hoje. Tá bem. O problema não é esse, o problema é que se corre o risco de se levar um documento com uma simples assinatura, é porque a autorização ela é precisa depois para o retorno. Sim, claro. Se ela não tiver a apostilha, e não pode ter se for reconhecimento simples, o que é uma asneira do CEF, ela não vale para o retorno, corre o risco de ficar com a criança prisioneira do outro lado do mundo. Está bom? Era só para dar esta dica. Então, Margarida, vamos voltar aqui ao nosso assunto de hoje. Já falámos de férias, já falámos aqui das visitas. Só falar aqui de uma questão muito, muito breve que todos nós devemos ter em conta e que está aqui no nosso programa. Nós falámos de situações de risco nas visitas e estas situações de risco são o quê? Aconteceu muito durante a pandemia, ouvimos com regimes de visitas alargadas e que estiveram expostas a uma série de comportamentos menos próprios de um dos progenitores e que todos nós temos a obrigação de denunciar e de evitar. Portanto, quando nós sabemos que uma das crianças, nossa ou outra, pode estar exposta a algum tipo de comportamento menos próprio, mais violento, mais agressivo, até verbalmente, até apenas, e não é um apenas pequenino, é um apenas grande, não é? É um apenas com muitas consequências, poderá estar exposto durante um período de visita alargada ou até numa custódia partilhada. Nós temos a obrigação de lutar, nem que seja judicialmente, para alterar este tipo de regime, porque se uma criança não se sente confortável e de facto relata continuamente situações que não são, portanto, não são de todo positivas para ela, devemos ir recorrer, uma vez, se não tivermos acordo dos pais, devemos recorrer aos tribunais, mediante aquilo que nós pudermos e até ao fim, para que o regime a aplicar seja diferente e, portanto, para conseguir um regime de visitas que seja confortável, que seja satisfatório e que faça efetivamente aquela criança feliz. Não é, Margarida? Eu acho que relativamente, concordo plenamente, considero que em situações de risco há que recorrer
recorrer imediatamente aos tribunais e, se necessário, inclusivamente aos órgãos policiais, porque de facto pode evitar outras situações bem mais graves a que infelizmente vimos assistindo e deixam marca para a vida inteira. Portanto, menos normais e de maior violência, a violência aqui pode não ser só física, pode ser psicológica, deve ser sempre salvaguardada e, portanto, qualquer um dos progenitores tem a obrigação de salvaguardar essas crianças desse tipo de situações. Claro que o recurso ao tribunal é sempre aquele que é mais desejável, embora a resposta, como já aqui falamos a respeito de outro tipo de situações, nem sempre seja imediata, portanto pode não resolver o problema imediatamente. Mas é evidente que para isso também existem outros mecanismos mais céleres para evitar esse género de situações. Passando se calhar agora aqui para uma parte um bocadinho, não é mais técnica, portanto é uma parte que também suscita sempre muitas dúvidas e tem a ver com as ações e efetivamente com este recurso aos tribunais. Existem sempre em termos base 3 tipos de ações: regulação, portanto a primeira, seja ela por acordo, por recurso ao tribunal, o que seja; alteração, portanto, quando achamos que algum aspecto da regulação está a ficar desajustado ou que vai suceder alguma coisa, uma circunstância que se vai alterar e que, portanto, já queremos precaver e vamos propor uma alteração. E, por último, o incumprimento. São estes os 3 tipos de ações principais que dizem respeito aos menores. Quem é que pode propor estas ações? E nas 3, isto é um aspecto comum. Pode propor um dos progenitores, qualquer um deles, ou então a pessoa a quem ele tenha sido confiado, porque há menores que, infelizmente, por diversas circunstâncias, não estão confiados aos pais, estão confiados aos avós, a tios, a terceiros, ou ainda pelo Ministério Público contra ambos os pais. E aonde é que nós propomos esta ação? Claro, é no tribunal ou nas conservatórias, no caso das regulações, com competência em matéria de direito da família, à data em que estamos a propor esta ação. Mas como é que nós sabemos que devemos ir para este ou para aquele tribunal? O critério é base, é fixo e é comum em todos os momentos. E o tribunal competente é sempre o da residência da criança no momento em que é requerida a ação, no momento em que é proposta a ação de regulação, no momento em que é requerida a alteração ou no momento em que propomos uma ação de incumprimento. O critério é único e exclusivo. É o tribunal competente, é o do domicílio dos menores. Questões que isto levanta. Nas guardas partilhadas, muitas vezes, existem residências alternadas e há guardas que não fixam no papelinho qual é a morada da criança para efeitos de escola, para efeitos de residência, de morada, não é? Então temos que ir pelo critério que está estabelecido, que é a morada que tem no cartão de cidadão. Portanto, é uma questão que devemos atualizar. Se não corresponder, e não nos podemos deixar cair naquela questão de isso só está aí a minha morada para efeitos fiscais, porque depois isto pode ter implicações. Só uma pequena questão, Força. Que é a seguinte: as conservatórias não têm competência para fazer regulações de poderes parentais. Os acordos podem dar entrada, por exemplo, com processo de divórcio na conservatória do registro civil, mas depois têm sempre que ser homologadas pelo tribunal. É para a conservatória que vai remeter o processo ao tribunal, mas não é a conservatória que vai propor alguma alteração ou fazer alguma alteração. Quem faz isso é o tribunal. E o acordo tem que ser homologado. Eles próprios dizem que pode regular aqui, não é? E às vezes induzem as pessoas em erro, principalmente aquelas que não estão representadas. Por último, aqui em relação aos incumprimentos. Os incumprimentos não têm sempre ou só que ver com a falta de pagamento das pensões. Há outros aspectos que também são merecedores de uma ação de incumprimento, nomeadamente a violação do regime de visitas, a violação, portanto, sei lá, das presenças em outras atividades, coisas que estavam acordadas. Qualquer aspecto da regulação que está estabelecida e que não esteja a ser cumprido por um dos progenitores pode ser alvo, pode ser objeto de uma ação de incumprimento. Portanto, não pensem que é só, ele paga, mas nunca vem ver o filho, então não preciso de colocar uma ação de incumprimento. Não, podem colocar, têm esse direito, é um aspecto que está regulado nas vossas responsabilidades parentais. Não está a ser cumprido, pode haver uma ação de incumprimento.
O que é que acontece? A ação de incumprimento, nos casos das violações das obrigações de pensão de alimentos, tem um efeito reparador. Portanto, aquele valor não foi pago até ali, dali para a frente haverá uma forma dele ser compensado. Nos casos das visitas, muitas vezes nós não conseguimos reparar as visitas que ficaram por fazer, não é? Nós não conseguimos voltar atrás e ir passar aquela semana de férias que não foi, que não aconteceu, ou que o nosso filho acabou por não ir porque não o vieram buscar, o que seja. Não tendo esse efeito, pelo menos vai ter um efeito corretivo. Quando achamos que aquela situação se vai voltar a repetir e não fica resolvida no incumprimento, porque simplesmente a ação daquele incumprimento específico não é reparadora, então aí, além do incumprimento, devemos propor uma ação de alteração para encontrar o regime de regulação que naquela altura, naquela época que aí vem, melhor se adequa à criança que temos na nossa família. Penso que era isto. Queres dizer mais alguma coisa antes de passarmos às dúvidas, Margarida? Não, penso que não. Penso que temos aqui algumas questões que nos foram sendo colocadas. Nós temos aqui várias questões que nos foram sendo colocadas. Então, temos aqui uma questão que é se os pais separados e que se entendem também precisam de regular. Sim, a resposta é sim, também precisam de regular. A partir do momento em que não vivam como um casal, devem regular. Devem aproveitar esse entendimento para chegar a um acordo sobre mais questões, e que é sempre uma atitude de louvar, haver esse entendimento e esse diálogo entre os pais, significa que só estão a contribuir para a felicidade e para o equilíbrio dos vossos filhos. E o facto de regularem isso não significa minimamente que haja um desentendimento, pelo contrário, é uma precaução para, no caso de se desentenderem, encontrar alguma questão, têm ali um meio auxiliar para dirimir esse desacordo. Temos aqui uma questão que diz, em termos de IRS, como funciona a divisão de despesas com o menor não havendo relação parental? É assim, é sempre complicado porque a partir do momento que um o colocar como dependente, se o outro também o fizer, vai dar erro e depois vão ter que justificar, um dos dois vai ter que justificar. Aquela declaração que der divergência vai ter que ser esclarecida perante a autoridade tributária. O que acontece é que antigamente havia um campo, não sei se ainda existe ou se ainda é o mesmo, que se chamava despesas com o menor que não nos foi confiado. Portanto, ou seja, um menor que está à guarda, cuidados, a residir habitualmente com um dos progenitores, o outro progenitor comportava algumas despesas que são tidas em conta para efeitos de IRS e ele conseguia colocá-las. O que acontece é que a dedução depois não é igual como se fosse um dependente. Está bem? Mas eu penso que é possível, até porque hoje em dia já é possível separar dentro do campo do IRS o que é pensão de alimentos e o que é pago a título de pensão de alimentos e o que é pago a título de reembolso de despesas. Portanto, desde que os valores coincidam entre ambos os progenitores, ou seja, têm os dois que declarar a mesma coisa, para não haver divergência, não haverá problema. Temos aqui uma questão que é: as creches agora exigem o papel da responsabilidade parental. É legal? As creches não têm que exigir nada disto. As creches podem exigir o que elas quiserem, nós não somos obrigados a entregar. Normalmente, só devemos entregar nos casos em que haja uma situação de inibição. Porque há progenitores que, infelizmente, em virtude das circunstâncias ou do comportamento ou da vida que escolheram, estão inibidos do exercício das responsabilidades parentais. E para as creches não cometerem o erro, por exemplo, de entregar uma criança a um desses progenitores, elas podem sempre legitimar essa recusa com o papel da regulação. Mas em norma não. Basta preencherem nos documentos e nas fichas de inscrição as autorizações ou as não autorizações, neste caso, das pessoas que não podem ter acesso à criança, sendo que isso é sempre feito pelos pais. Vamos aqui ver, no caso de agora... No caso de agora não estar entregue à mãe, mas por motivos de continuar a trabalhar e eu ter que ficar com a criança ao cuidado do pai, nesta fase de Covid, é o pai obrigado a continuar a pagar a pensão de alimentos à mãe. Esta questão é muito... Pensão de alimentos, se isto for uma situação, se estivermos a falar de uma semana, é evidente que pode não pagar o correspondente a uma semana. O resto das despesas que digam respeito à educação, à saúde, ou seja, aquelas despesas que se mantêm e que não têm a ver necessariamente com o sítio onde a criança está, mantém-se o pagamento.
A pensão poderá ser proporcional se não está durante uma semana ou 15 dias com a mãe, então aí é evidente que esse montante poderá ser descontado. Este caso aqui em particular, esta dúvida eu por acaso conheço, e é um caso de uma criança que já está, portanto, com o pai desde o início da pandemia, portanto, neste período, e já vamos em junho, apenas passou 15 dias com a mãe e o pai sempre cumpriu pontualmente o pagamento da pensão. Sendo que esta situação, eu sei que ainda vai continuar durante mais alguns meses, o conselho que eu dou é o seguinte: em primeiro, dialogar com a mãe no sentido de saber se ela está disposta ou a abdicar desse valor, e isso tem que ser feito por escrito para depois não virmos aqui posteriormente para um incumprimento, ou a entregar esse valor, portanto receber esse valor e devolvê-lo à pessoa a quem o filho está confiado. Caso ela não aceite isso, eu penso que era muito de recorrer aqui, portanto, aos órgãos judiciais, aos tribunais, e rever esta situação, porque vamos aqui analisar o seguinte: esta criança vai estar com o pai previsivelmente até ao final das férias do verão. Desculpem lá, está aqui um barulho imenso. Até ao final das férias do verão. Ainda vão mais 3 meses. E, de facto, estar exclusivamente ao cuidado do pai e o pai continuar a pagar uma pensão, e isto pode acontecer assim, ou vice-versa, obviamente, é uma situação que deve ser avaliada. Caso não haja diálogo, mais uma vez devemos recorrer aos tribunais. Só que o que é que vai acontecer aqui? Se não recorrermos rapidamente, podemos não ter a tal resposta imediata ou em tempo útil e corremos o risco de quê? De quando tivermos uma resposta, já passaram os 3 meses e o pai já pagou este tempo todo em que o filho não esteve à guarda, cuidados e a residir com a mãe, mas sim com o pai, em virtude da situação que estamos a atravessar. Não sei se está aqui mais alguma dúvida ou se querem colocar mais alguma dúvida que vos possamos ajudar. Está a ver aqui se me falta alguma coisa. O que efetivamente temos sempre que ter em conta é que o nosso sistema, os nossos tribunais, os nossos advogados e principalmente cada um dos pais, o objetivo deve ser o mesmo: o melhor para as crianças, o bem-estar das crianças, a luta pela saúde e pelas condições de vida destas crianças e pelo seu desenvolvimento físico, psíquico, social, não os colocando por vezes em situações que os marcam e que deixam efetivamente características na personalidade deles que um dia mais tarde se vão refletir na vida e nas decisões e nas atitudes que vão tomar. Principalmente quando já estamos a falar de adolescentes, não é? E que já querem, vá lá, fintar o regime de visitas, dizer, este fim de semana não vou, aquele não me apetece, porque sabem que a relação entre os pais não é muito saudável e também já jogam um bocadinho com isso. Vamos tentar, acima de tudo, manter o diálogo com a outra parte e tentar que daí resulte o melhor para as nossas crianças. Exatamente, que as coisas funcionem. Desculpem, só que já estou a falar há tanto tempo que isto de vez em quando fica aqui um bocadinho mais difícil. Eu acho que há pessoas que nos estão a colocar dúvidas no direto do Facebook e que nós não conseguimos ver aqui, mas mais tarde se vão refletir na vida. Vou ter que depois ir lá responder para poder conseguir chegar a todos. Não sei, Margarida, queres dizer mais alguma coisa? Não, a única coisa que eu quero dizer e que digo sempre é que acho que em todas as situações o bom senso deve imperar. E neste tipo de situações em que envolve menores, normalmente pais que se não vivem, se não estão em conflito, já houve uma altura em que pelo menos as coisas não foram tão simples, daí o facto de se terem separado ou nem sequer se juntado ou viver com uma família no sentido tradicional, tem que imperar sempre o bom senso, porque de facto há muitas situações que se resolvem se as pessoas tiverem um bocadinho de bom senso. E se toda a gente se der um bocadinho de cada vez,
muito mais simples e as crianças sentem isso de uma forma que muitas vezes os adultos não se apercebem, mas a verdade é que sentem. E, portanto, ao fazerem isso, estão não só a resolver um problema, mas sobretudo a ajudar os vossos filhos. Portanto, espero que o bom senso impere e que ajude a resolver bastantes questões sem ser necessário o recurso a tribunal. Pronto, da minha parte. Basicamente é isto. Da minha parte, desejo uma boa noite a todos. Já sabem que podem sempre visitar-nos no nosso site www.lorrei.com. Lá têm todos os nossos contactos. Sempre que tiverem uma dúvida sobre responsabilidades parentais, o essencial também é consultar o advogado da vossa confiança, agir de forma preventiva para que depois, mais tarde, pequenos problemas ou pequenos diferentes nestas questões não se venham a tornar grandes processos judiciais, porque além dos custos que isso vos acarreta, também deixa marcas no desenvolvimento dos vossos filhos, como já tive a oportunidade de referir. Portanto, alguma questão em que vos possamos ajudar, já sabem, estamos ao dispor na nossa página. Quanto a mim, despeço-me por hoje, vou passar a palavra à doutora Margarida para ela também se despedir e, claro, agradeço a vossa presença nesta hora em que nos fizeram companhia e que nos ouviram com a maior das perseveranças. Muito obrigada a todos. Muito obrigada pela vossa participação, foi um prazer, esperemos ter ajudado em alguma coisa e, com qualquer dúvida, como a Cátia disse, é só ir ao nosso site e contactarem-nos. Muito obrigada, boa noite.